Olá, meus queridos alunos do quinto ano, também alunos do sexto ano. Esse conteúdo também ele é de grande utilidade lá no sexto ano. Sou o professor Wagner Oliveira e vamos aqui nesta videoaula. Vamos aqui compartilhar um pouco aqui do conhecimento que nós temos, né? E ao mesmo tempo vamos investigar melhor esse assunto para que nós possamos aprender bastante, né, sobre o sistema de numeração decimal. Vamos ver aqui rapidamente uma revisão de ordens e classes, a leitura e a escrita e também o valor posicional, que quando nós tratamos desse assunto a gente fala também na decomposição do número para poder entender isso aqui, né? Então vamos lá, então vamos nos debruçar sobre este conteúdo, né? Sobre este conhecimento que nós vamos adquirir agora. Então, primeiramente, né, o sistema de numeração ele tem como princípio a base 10. Se você prestar bem atenção, né, nesta expressão base 10, você vai entender melhor futuramente o que eu estou dizendo, que é um agrupamento de 10 em 10, né? Para que vocês compreendam as regularidades do sistema de numeração, terão de compreender que o número possui um valor absoluto e um valor relativo ou posicional, né? A gente vai começar com isso aqui, ó. Peguemos aqui o número 986 e observe o número que está destacado em vermelho. Ó, 986. Quando você lê, você já diz assim, 986. A gente já consegue perceber a diferença de um algarismo, né, do valor do algarismo para o outro por causa da posição dele, ó. Então aqui eu quero que você compreenda nesse primeiro exemplo o que é o valor absoluto desse algarismo 9 em destaque. Toda vez que a gente falar em valor absoluto, eu estou me referindo ao valor do algarismo. Isso não tem nada a ver com a posição dele no número, certo? O 9 vale 9, o 8 vale 8, o 6 vale 6. Isso é valor absoluto, é o que ele vale, certo? Agora, o valor relativo ou posicional, aqui você já consegue compreender na leitura, ó. 900, quanto é que vale o 9? 900. Por quê? Porque ele está lá na ordem das centenas. Uma centena vale 100, duas 200, então 900. No número 526, observe que quem está em destaque é o algarismo 2. Ele está em qual ordem? Está na ordem das dezenas, né? São duas dezenas. Quando você lê, ó, 526, percebe quanto é que ele vale nesta posição aqui, na dezena? Ele vale 20, né? O valor posicional, o valor relativo do algarismo 2 na dezena vale 20. O valor absoluto é o valor, né, é o próprio número. Não tem esse negócio de mudar nada. Não esqueça disso, ó. O valor absoluto não muda nada no valor do número. O valor relativo ou posicional, né, aí sim você vai prestar atenção na posição que o algarismo ocupa no número, ok? O 9 vale 900 e o 2 aqui nesse número de baixo vale 20. Vamos adiante para entender melhor, né? É como compreender o valor posicional de um algarismo. Observe aqui, ó. Considere os algarismos 1, 2 e 5. Ó. Com esses três algarismos aqui, 1, 2 e 5, observe que nós conseguimos fazer o número 152, 251, 521, 125, 215. Observe que o que foi que nós fizemos? Só mudamos a posição do algarismo no número e, consequentemente, ele mudou o seu valor. Ó, 152. Eu peguei os mesmos três algarismos e modifiquei a posição. Trouxe o 2 para o lugar do 1 e 1 para o lugar do 2. Agora não é mais 152, agora é 251. Então perceba que
Os algarismos iguais, eles podem formar números distintos, né? Podem, claro que podem. Como assim? Isso acontece por causa do valor posicional. Ó, de novo, ó, 152. Quem está na posição aqui da unidade aqui? O 2. Primeira ordem, né? Segunda ordem, tá o 5. Qual é a posição dele aqui? Tá na dezena. Então, quando eu fizer essa alteração, vou alterar aqui, ó, o 1 com o 2. Ó, o 2 vem para o lugar do 1. O 5 eu vou mantê-lo aqui. E aqui vem o 1, ó. Eu não digo mais 152. Agora é o que? 251. Aqui ele só valia 2. Ó, 152. Certo? Mudei a posição, ó. 200. Por que que agora é 200? O mesmo 2? Porque ele foi lá para a ordem das centenas. Então perceba que valor posicional é exatamente isso, né? É o valor de acordo com a ordem em que ele se encontra. Se ele está na unidade, ele só vale, né? Eu digo assim, na unidade ele é o próprio valor absoluto. O 2 é o 2 e o 1 é o 1. Mas observe que o 5 estando na dezena, eu posso dizer 5 dezenas? Posso. Mas se eu buscar em unidades, já que todo número pode ser representado em unidade, 5 dezenas é a mesma coisa que 50 unidades. Por isso que eu digo, ó, 152, certo? 152, 251, ok? Como compreender, né? Então veja bem, o número 12 ele possui dois algarismos, o 1 e o 2. Já o 236 ele possui três algarismos, 2, 3 e 6. Vamos supor agora que os algarismos dos números 12 e 236 trocassem de lugar, só para reforçar o que a gente acabou de falar. Ó, para o número 12 obteríamos o número 21, ó. 12, eu só troquei a posição do 1 com o 2, ficou 21. Já para o número 236 obteríamos os seguintes números, ó. 263, 326, 362, 623, 632. Ó, tá aqui ele, inicialmente eu comecei com esse. Aí eu fui só trocando a posição dos algarismos no número. Automaticamente, né, consequentemente, ele foi mudando o seu valor. Por causa de quê? Por causa da posição no número, do algarismo no número. Atenção aqui, ó. Quando trocamos os algarismos de lugar, tanto no número 12 quanto no número 236, surgiram novos números. Você deve estar se perguntando por que isso aconteceu, né? A resposta está no conteúdo referente ao valor posicional de um algarismo. Ó, troquei a posição do 3 aqui, ó. Aqui era 263, só valia 3. Agora ele equivale quanto, ó? 326. Trocou de posição, então dependendo da ordem que ele se encontra, ele vai, claro, ter o seu valor alterado, ok? O segredo é, presta atenção na leitura do número, que você vai matar facilmente esse conteúdo. Vai ficar fácil. Temos aqui também o QVL, né, que é quadro valor de lugar. Então nós temos aqui algumas ordens, né? E essas ordens, observe que de 3 em 3 vão formando classes. Para sabermos o valor posicional de um algarismo, utilizamos as ordens e classes, que se encontram no quadro de ordens, que é também chamado de QVL, quadro valor de lugar, né? Esse aqui é o nosso QVL. Esse quadro de ordem foi até a classe dos milhares. Observe aqui, ó, classe das unidades simples, tá aqui. Classe dos milhares e aqui classe dos milhões. Na verdade foi até a classe dos... Aqui está errado, né? Classe dos milhões. Isso acontece porque a contagem numérica ela é infinita. Eu poderia obter outras ordens. Por exemplo, eu tenho aqui a primeira, segunda, terceira ordem. Forma aqui classe das unidades simples. Eu tenho aqui a quarta, a quinta e a sexta ordem. Eu formo aqui qual classe? Classe dos milhares. Sétima,
oitava e nona ordem. Eu já tenho a classe dos milhões. Eu poderia ter a 10, a 11, a 12, a 13, a 14, a 15 e formaria outras classes. Por enquanto, isso aqui para nós é o suficiente, tá bom? Classe das unidades simples, formadas pelas 3 primeiras ordens. Classe dos milhares, formada pelas 3, né? 3 ordens sequentes, né? Vamos dizer assim. E também as outras 3 ordens sequentes formam a classe dos milhões. Ou seja, cada classe precisa ter no máximo 3 ordens, tá certo? 3 ordens. Vamos pegar aqui um exemplo. Você perguntasse, professor, o número 21, ele tem quantas ordens? Primeira, segunda. Aqui é a primeira, né, das unidades, e aqui a segunda das dezenas. E aqui tem quantas classes? Observe que eu estou só aqui, ó, 1, e aqui ficou o 2. Ora, eles estão aonde? Na primeira classe. Que classe é essa aqui? Classe das unidades simples. Eles não, aqui não tem uma classe completa, mas eles pertencem à classe das unidades simples, né? Então ficar atento a isto, tá bom? Dando continuidade, nós temos aqui um QVL, né? Assim, de forma mais bonitinha, né? Tem aqui, ó, a primeira classe formada pelas 3 primeiras ordens. Lembrando que nós devemos considerar o número da direita, daqui para lá, né? Da direita para a esquerda. Quando eu vou ler o número, é que eu leio da esquerda para a direita. Aqui é para ler o número, certo? Para fazer a leitura, é da esquerda para a direita. Mas quando eu vou considerar ordens e classes, eu vou sempre da direita para a esquerda. Então observe, ó, primeira, segunda, terceira ordem, primeira classe. Quem são essas ordens? Unidade é a primeira ordem, a dezena é a segunda ordem e a centena é a terceira ordem. Quando você entrar na quarta ordem, já começa uma nova classe, que é a dos milhares. Aí vem unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Terminou aqui a sexta ordem, tem mais uma ordem, a sétima. Então você já vai entrar numa nova classe, que é a classe dos milhões. Tudo que eu botar aqui nessa unidade de milhão, eu vou pronunciar como milhão. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, certo? E assim vai. Então, no decorrer dos exercícios, você vai compreender melhor essa situação, tá bom? Temos aqui também, né, como é que a gente pode usar o QVL. Agora que conhecemos o quadro de ordem, vamos descobrir como utilizá-lo. Veja a seguir a representação dos números 12, 21, 263 e 326 no quadro. Para representar esses números, precisamos utilizar a classe das unidades simples. Isso porque o nosso maior número possui somente 2 algarismos. Isto é, pertence à segunda ordem. Ou seja, deu aqui, né? A primeira ordem vai ficar quem? O 2. Na segunda ordem, o 1. Então eu tenho dezena e tenho unidade. Como é que eu leio isso aqui? 12. O que é 12? É 10 mais 2. Uma dezena, que são 10 unidades, mais 2 unidades. Então eu tenho 12. Quando eu vou distribuir agora o 21, onde é que vai ficar o 1? Ó? É sempre da direita para a esquerda, essa organização. Não esquece dessa expressão, direita para a esquerda, na hora de colocar o número dentro do QVL. Então, o 1 fica na ordem das unidades e o 2 na ordem da dezena. Só tem 2 algarismos, né, esse número. Como é que eu leio ele? 21. Ora, 2 dezenas, aqui só tem 2 dezenas, mais 2 dezenas em unidade é 20. Então, fica 20 unidades mais uma unidade, e vai dar 21 unidades, certo? E assim, você observa agora que já o número 263, ele tem 3 ordens. Primeira ordem, unidade simples. Segunda ordem, que é o 6, na dezena. E a terceira ordem, que é o 2, fica na centena. Como é que eu leio agora? Ó, tá na centena o 2. Eu leio 200. Professor, mas aqui não tem só um 2? Pois é, mas você lê 200. Por quê? Porque a gente já lê em unidade, ó.
Se eu quiser ler separadamente, seria assim: 2 centenas simples, 6 dezenas simples e 3 unidades. Lendo o número normalmente, como a gente lê, 263. A gente já lê de acordo com a posição do número que está aqui no quadro, né? 263, que vai ser 200, né? 200 unidades. Mais quanto? Mais 60 unidades. Mais 3 unidades. Transforma tudo em unidade. Aí isso vai dar o quê? 260 ou 263. Isso aqui é o número, né, a decomposição dele na adição, né? Interessante isso aqui. Sigamos em frente. Vamos agora comparar o 12 com o 21. Nessa comparação serão ressaltadas as suas semelhanças e diferenças. Comparando o 12 com o 21, observe. O número 12 possui 2 algarismos, assim como o número 21. Ambos possuem 2 algarismos. Em ambos, os algarismos são o 1 e 2. Correto? Essa é uma semelhança entre eles. São formados pelos mesmos algarismos. Agora vamos para uma diferença. A diferença entre 12 e 21 é justamente o número que cada um representa. O número 12 representa 12 na posição em que estão esses algarismos. Ó. O 1 está na dezena e o 2 na unidade. Aqui muda na posição, o 2 veio para a dezena e o 1 foi para a unidade. Então isso muda, né? Isso representa quantidades diferentes. Quem tem 12 reais só tem 12 reais. Quem tem 21 reais tem 21 reais. Então veja que mudando aqui a posição altera o valor do número. Mesmo possuindo a mesma quantidade de algarismo, os números são diferentes. Isso acontece por quê? Por causa do valor posicional de cada algarismo, né? Aí você pode observar aqui embaixo, né? Ó, o 2 está na unidade simples e 1 está na dezena simples. Isso significa que temos uma dezena mais 2 unidades. Com certeza, né? Ó, uma dezena mais 2 unidades. Uma dezena é a mesma coisa que 10 unidades. Mais 2 unidades, que vai me dar 12 unidades. No número 21, nós temos só que mudar a posição, né? Para ser 21. Aí fica 2 dezenas mais 1 unidade. 2 dezenas é a mesma coisa que 20 unidades. Então, 20 mais 1 dá 21. Ok? Então, assim, a gente está quase finalizando a parte de teoria para a gente umas atividadezinhas para a gente ficar craque no assunto. Ó. Então, para conseguir compreender melhor, lembre-se de que a unidade é a menor ordem de um número. O algarismo independe da posição que ocupe, sempre poderá ser convertido em unidades. Como eu falei, né? Se o 2 estiver na dezena, vai ser 2 dezenas. Mas eu posso converter isso, transformar isso em unidade. 2 dezenas são 20 unidades. Lembre-se sempre dos seguintes valores referenciais. Ó. Uma unidade é uma unidade. Uma dezena são 10 unidades. Uma centena, 100 unidades. E assim por diante, né? Você observa aqui nesse slide. Ao somar os valores relativos de um número, obtemos o próprio número. Ó. 210 vai ser 200 mais 10 mais 0. Se você somar isso aqui tudo, dá 210. 752, 700 mais 50 mais 2. Ó, o 7 está na centena, vale quanto? 700. 700 unidades, né? O 5 está na dezena, vale quanto? 50 unidades. E o 2 vale 2. Sempre quem está na unidade vale o que ele é, certo? Não precisa se preocupar com isso aí, não. Agora, as outras ordens já tem que levar em conta a posição, né? Ó, uma dezena aqui, por exemplo, uma dezena vale 10 unidades. E assim você observa em todos os outros números, né? Basta somar os valores relativos que você vai obter o próprio número, ó. Quer ver, ó? Vamos pegar aqui, ó, a primeira lá, 210. Vamos somar aqui com mais 10 e 0. Quando você somar isso daqui, observe que, ó, 0, 0, 0, é 0, né? 1 mais 1, 2. O 2 não tem nada para somar, fica 2.
Aliás, aqui é 200, não é 210, isso aqui tá errado, ó. Então fica 1, né, ó. 0 mais 1 é 1. Então fica 210. Eu estou errando aqui, né? Então observe que, ó, quando eu somar os valores dele aqui relativo, ó, eu obtenho o próprio número que está aqui. Você pode testar com todos eles que vai dar exatamente como está sendo dito aqui. Ok? Bom, nós temos aqui alguns números para a gente colocar dentro do QVL. 135, ó. Onde vai ficar o 5? Sempre começa da direita para a esquerda. Fica aqui na unidade simples. O 3 dezenas, fica aqui. E o número 1, que está na centena, fica na centena. Um número que tem somente 3 algarismos, ocupa, logicamente, as 3 primeiras ordens. Sempre da direita para a esquerda. 382 também, ó. O 2 fica na unidade. O 8 fica na dezena. E o 3 fica na centena. 382. 540. Olha aí, mesmo na coisa dos outros, né? Ó. Unidade, dezena, centena. Agora, esse próximo número tem 4 ordens. 1, 2, 3, 4. Mas você começa sempre da unidade, ó. 9, 3, 6. Olha agora. Começou uma nova classe, ó. O 2 fica na unidade de milhar. Então, por isso que você lê, né? 2.639. Já o próximo número tem 5 ordens, ó. O 2 está na unidade simples, o 8 na dezena e o 1 fica na centena. Já o 7 vai para a unidade de milhar e o 3 para a dezena de milhar. Por isso que eu leio 30 mil. Tudo que eu botar aqui na dezena de milhar, eu vou dizer 30 e vou acrescentar a palavra mil. Se fosse um 4, 40 mil. Se fosse um 5, 50 mil. Certo? Então aqui se lê 37.182. Então é tranquilo colocar ele dentro do QVL. Vamos ver aqui uma questãozinha aqui, ó. Observe o número no quadro abaixo. Lendo ele, 362.740. Qual é a pergunta? Qual é o valor relativo? O valor relativo, não esqueça, que é a mesma coisa que o valor posicional. Não esquece. Do algarismo 6, ele quer saber esse carinha aqui, ó. Qual é o valor relativo? Professor, como é que eu mato essa charada? Você vai botando aqui, ó. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, que é o M, né? E o C está onde? Na dezena de milhar. Tudo que está na dezena é 60. Como está na classe dos milhares, 60 mil. Então, quanto é que ele vale? 60 mil. Quer uma outra dica? Tu baixa aqui, ó, a ordem que está sendo destacada é o 6 aqui, né? Você bota aqui, ó. Aí aqui é só completar com 0. No lugar do 2 bota um 0. No lugar do 7. No lugar do 4. E aqui no 0 bota o 0. Que número é esse aqui? 60 mil. Olha para cá. Ficou a letra C, ó. Vê como é tranquilo aqui na hora de você reconhecer o valor relativo ou posicional do algarismo, tá certo? Só reforçando, o valor absoluto de um número não depende da posição. Já o valor posicional depende da posição. Ok? Vamos aqui para mais um exercício. Ó. Observe o número no quadro abaixo. Vamos ler. 45.372. Quantas centenas esse número possui? Gente, aqui, ó, cuidado, tá? Quando vier uma pergunta como essa aqui, quantas dezenas, quantas centenas, qual é a dica que eu te dou? Você começa a sublinhar o número da esquerda para a direita e só para na palavrinha que está aqui no comando. Ó. Se for centena, para na centena. Ó. Começa aqui, ó, 4, 5, 3 na centena. Ó. Então, isso daqui é a nossa resposta. Ó. Ele tem 453 centenas. Também ficaria aqui no item C. Não vai confundir essa pergunta
com a outra pergunta que diz assim: qual é o algarismo que está na ordem das centenas? Cuidado, são perguntas diferentes, tá bom? Quantas centenas? Repito, você vai começar a sublinhar o número da esquerda para a direita e vai parar na ordem que está sendo aqui destacada. É centena? Então você para na centena. Você parou aqui, circula e observa aí o que deu. 453 e você marca lá a opção e show de bola, né? Vamos para frente. Aqui na questão 3, a cidade do Rio de Janeiro possui aproximadamente 6.718.903 habitantes. Olha a pergunta. Qual é o valor relativo ou posicional, né, do algarismo 8? Ele quer saber então, quanto vale esse carinha aqui, Vamos ler o número, 6.718.000. Ora, 18 é 10 mais 8. Então dá 8.000. Professor, não compreendi. Então você faz o seguinte, você coloca lá o número que está em destaque, né? Ele quer saber o 8. E segue, as outras ordens colocando 0, Pronto. O que deu aqui? 8.000. Então você vai lá e marca lá o item D, que no caso é a opção correta, né? 8.000. Qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando, tá bom? Que a gente vai responder com maior prazer. Eu quero que vocês aprendam bem esse conteúdo. Bom, estamos chegando ao final. Temos aqui mais um exercício. Nós vamos finalizar então o nosso vídeo. Deixa eu só... Pera aí, passou muito, né? Vamos ver aqui. É aqui. Pronto, essa questão aqui, nós temos agora o seguinte, que decompõe esse número. Observe o número no quadro abaixo. 32.548. 32.000 é 30.000 mais 2.000 mais 500 mais 40 mais 8. 32.548. Só que a decomposição dele tem o que? Tem a multiplicação. 3 vezes 10.000 dá 30.000. 2 vezes 1.000 dá 2.000. 5 vezes 100 dá 500. Então você vai botando lá, 30.000. Aí 2 vezes 1.000 dá 2.000. Lembra que eu te falei que era só somar os valores relativos, que daria o número. 5 vezes 100 dá quanto? 500. Você bota lá. 4 vezes 10 dá 40. E 8 vezes 1 dá 8. Vamos somar isso aqui. 0 mais 0 mais 0 mais 8 dá 8. 0 mais 0 mais 0 mais 4 dá 4. 0 mais 0 mais 5 dá 5. 0 mais 2 dá 2. E 3 é 3. 32.548. Encontrou o que está aqui? Então pronto. Aqui já é a resposta correta. Se a letra A não fosse a resposta correta, você continuaria fazendo a mesma coisa com a letra B, com a C e a D até encontrar a alternativa correta, tá certo? Questão 5, né? Observe o número no quadro abaixo. 72.258. Uma decomposição desse número é 70.000 mais 2.000. Já sei que não é o item A. Começa com 70.000. 70.000 é 7 vezes 10.000. Então, olhando para as alternativas, a gente já consegue perceber que não é a letra A, nem B, nem C. Que aqui tem 7 vezes 1, 7 vezes 10, 7 vezes 1.000. Aqui tem 7 vezes 10.000. Se é 70.000, está na dezena de milhar, então ele vale 70.000, que é 7 vezes 10.000. Então, sem sombra de dúvida, aqui vai ser o item D. Se você não aceitar essa resposta desse jeito, você vai fazer o quê? Igual na questão anterior. Você vai multiplicar e vai somar tudo. 7 vezes... vai dar 70.000. Você vai botar lá. 2 vezes 1.000 dá 2.000.
2 vezes 100 dá 200. 5 vezes 10 dá 50. E 8 vezes 1 dá 8. Observa aí. Você vai e soma. 0008. Ó, 000 fica o 5. 002 vai o 2. Baixa o 2. 02 baixa o 2. E o 7 baixa o 7. 72.258 é o que está aqui, ó. Certo? Bom, agora vamos treinar, né? Você vai fazer agora a atividade que está no livro didático, nas páginas 11 e 12. No caso, eu vou estar encaminhando para vocês, tá bom? Vocês do 5º ano. Eu vou estar encaminhando as páginas do livro, tá bom? Não se preocupem. Eu sei que vocês não têm um livro, mas eu vou estar encaminhando para vocês. E para o 6º ano, né? Que quando assistir este vídeo também, caso assistam, a atividade vai estar lá também no livro didático. Eu vou estar orientando depois vocês como fazer. Desde já quero agradecer pela paciência, espero que vocês tenham compreendido bem e até a próxima videoaula.